Gente, meu coração fica muito feliz quando eu percebo gente nova se aproximando, nos acompanhando. Não que aqueles que já caminham não provocam no meu coração uma felicidade quando eu percebo que estão conectados. Mas gente nova, isso mostra que nós temos, de alguma maneira, comunicado aquilo que tem trazido vida ao nosso coração, ao coração de outras pessoas e conduzido para esse ambiente. Então, sabe que eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente pela primeira vez, espero que volte outras. Em breve, se Deus assim permitir, retornaremos aos nossos encontros presenciais. Por enquanto, os encontros são online, tá bom? Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Lerei um texto que é um tanto longo, é uma história conhecida, mas eu queria que você prestasse atenção em algumas palavras que o apóstolo João faz questão de incluí-las e evidenciá-las nessa narrativa, que tem a ver com a morte de Lázaro e a sua ressurreição. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro, ou esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar
E bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. Versículo 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. 46 versículos. Vamos orar? Senhor, é uma história tão conhecida, tão lida nos funerais, tão falada. O que ela pode, Senhor, falar ao nosso coração nesse momento? Abra-nos, ó Deus, o entendimento, e que pelo poder do Espírito, Tua palavra nos ilumine e nos conceda a graça para viver. Amém. Amém. Uma história muito bem conhecida. Você já ouviu falar sobre a ressurreição de Lázaro? Se você nunca leu na Bíblia, você já deve ter ouvido em algum lugar, principalmente como eu orei, nos ambientes de funeral, no velório. É um texto muito lido, é colocado nas coroas que homenageiam a pessoa que partiu. Eu gosto de ler esse texto porque eu consigo ver nele instrumentos de consolo para o momento do luto. Mas o que eu queria ressaltar nesse texto, esse milagre que João escolheu relatá-lo, no final do Evangelho de João, nós vemos que Jesus fez muito mais milagres, porém escolheu alguns para que pudesse mostrar quem ele era, para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus. João assim intencionava isso. Então ele seleciona 7 milagres, e esse é o 7º milagre. Fecha o chamado primeiro bloco do livro de João. João tem 2 blocos. O bloco dos sinais, depois o bloco da glorificação, e de uma forma em geral, uma história gradativa de abandono. O que esse 7º milagre, que fala sobre ressurreição, tem a falar ao nosso coração? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que João quer que as pessoas olhem para Jesus. Quer fazer com que as pessoas entendam quem ele é, o Filho de Deus. Aquele em quem a morte é relativizada. Aquele em quem a morte não possui a última palavra. Aquele em quem a morte não possuirá, porque ao 3º dia ele iria ressuscitar. Ou João escrevendo depois que tudo tinha acontecido, ele ressuscitou. Essa é a grande declaração dos milagres, os sinais que apontam para a pessoa de Jesus. Ler essa história da morte, da ressurreição de Lázaro, é para evidenciar a pessoa de Jesus. E tem alguns elementos nessa história que eu queria compartilhar rapidamente com você. O primeiro deles é que o texto enfatiza várias e várias vezes o amor de Jesus para com essa família, de Marta e Maria e Lázaro. Uma família que Jesus tinha um carinho enorme. Já tinha provavelmente dormido nessa casa. Foi nessa casa que nós vemos Marta recebendo Jesus, toda preocupada, preparando um tanto de coisa, ao passo que Maria não está preocupada e está dizendo assim: eu quero sentar aos seus pés, eu quero ouvir as suas palavras, porque as suas palavras são palavras diferentes, são palavras que provocam em mim aquilo que nenhum outro homem poderia provocar em termos de vida.
E aí Jesus fala: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa, inquieta, impaciente? Olha para sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Vem aqui, vamos sentar, deixa eu bater um papo com vocês. Essa família querida, que o evangelista João faz questão de dizer: morreu Lázaro, a quem tu amas. Que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então a primeira evidência nesse texto, depois de falarmos do seu propósito maior, que é apontar Jesus como Filho de Deus e provocar, pelo poder do Espírito Santo, como provocaram no coração de muitos judeus que testemunharam esse milagre, quem Jesus era, e esse milagre acontece em nós, de crer em quem Jesus é. Esse texto é repleto de ensinamentos secundários, e o primeiro que eu quero enfatizar é a respeito desse amor, do amor de Jesus. Amor esse que é evidenciado nesse texto, mas que tem um contraste com a dor, o sofrimento e a morte. Porque o que me chama a atenção é que Jesus vai dizer que aquela enfermidade não era para a morte. E os discípulos não estão entendendo muito bem. Quando Jesus diz: vamos lá que eu vou despertá-lo. Será que ele estava tirando um cochilo? Então deixa lá, Jesus. Se ele está dormindo, se você quer ir lá, acorda Lázaro, ei, deixa, ele está bem. Não, vocês não estão entendendo, ele morreu mesmo. Mas quando Jesus diz que aquela enfermidade não era para a morte, nós precisamos nos perguntar: o que Jesus chama de fato de morte? O que é a morte de fato? Porque parece que Jesus está relativizando, e aqui, você vai ver um pouco mais à frente, não é com indiferença para com a morte física, mas é nos dando a entender que há uma morte, além da morte física, que tem as suas repercussões no agora. Então Jesus está dizendo: a enfermidade que o matou não é uma morte definitiva. Essa enfermidade não é para mantê-lo morto, mas também falar da morte dele, da morte de Lázaro, é para dizer: esse Lázaro que morreu, ele não vai morrer a morte pior que existe. E até com respeito dessa morte física, Jesus iria reverter naquele contexto. Mas ao falar sobre isso, a ideia de mortes, a morte física relativizada, e o que seja a mais terrível morte, aquela no porvir, aquela daquele que sempre permaneceu morto nos seus delitos e pecados, tem a ver com o coração de um Jesus que ama, mas que muitas vezes não impede, não porque não ama, algumas coisas tristes acontecerem. É interessante que quando Marta vai ao encontro de Jesus, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Depois Maria fala a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E é verdade. Jesus até se detém onde ele estava, ele espera o tempo passar, sabedor que esse tempo faria o que fez. Ele sabia que Marta e Maria estavam chorando, que o seu querido amigo Lázaro estava padecendo. Isso não reflete um não amor. É difícil de entender. Como alguém que ama não impede a morte. Mas sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que esse que ama, que poderia impedir, e não impediu naquele caso, chora junto, sente junto, se comove, se identifica, participa da dor. E não é uma dramatização, teatralização da parte de Jesus, como se, ele sabia que ia ressuscitar, então tudo aquilo. Não, ele se conecta à dor, ele sente o poder do luto, e ali ele se faz presente. Você sabe o que eu quero enfatizar hoje?
é o seguinte: o fato de nós passarmos por situações trágicas não significa que Deus não nos ame. O fato de perdermos pessoas, o fato de adoecermos, não significa que Deus está irado, zangado, que Deus não te ame, não me ame. Ele poderia ter evitado? Poderia. Ele é Deus. Ele não evitou? Não evitou. Mas onde ele está? Está junto da dor. Está chorando junto. Está nas lágrimas de Marta e Maria. Está ali presente. O texto, na sua beleza, fala da ressurreição. Mas hoje eu quero me deter, porque você percebeu que Marta cria que um dia Jesus iria ressuscitá-lo na ressurreição final. Ela cria nisso. Só que aquilo não foi suficiente para consolar o coração de Marta. Quando nós nos aproximamos de um enlutado dizendo, um dia ele vai ressuscitar, um dia, é uma verdade, mas é uma verdade que não consola. E o que consola é chorar junto. É se comover junto. Se identificar. Então não dá para a gente olhar para algumas coisas que acontecem e ficar se perguntando por que Deus não fez, por que Jesus não impediu, por que Jesus... Não é esse o propósito. É olhar e falar assim, Jesus está presente ali naquela dor. Jesus está presente naquela dor. De maneira misteriosa que eu não espero que a pessoa entenda. Por isso que talvez dispensa até eu falar naquele momento. Porque o momento é o momento de chorar junto. Um momento de chorar junto. É o momento de mostrar que ter empatia pela dor de quem perdeu fala muito mais alto do que um dia aquela pessoa ressuscitar. É um consolo maior. Há momentos em que nós não precisamos falar nada, mas simplesmente chorar junto. Chorar junto. Hoje, eu queria rapidamente falar sobre isso. Que Jesus amava muito, muito Lázaro, Marta e Maria. Que ele poderia ter impedido. Poderia, mas não fez. Tem muita coisa que Jesus poderia fazer? Tem. Mas ele não faz. E esse não fazer não significa que não seja um Jesus que não ame. Significa que tem um propósito maior, tudo isso. Mas significa que naquele momento nós somos chamados para fazer o que ele estava fazendo. Chorar, se identificar. Eu queria que você pensasse em pessoas para serem visitadas no choro delas, com o seu consolo, com o seu choro. E se essa pessoa falar assim, por que Jesus não evitou isso? Você sempre não disse que ele me amava, por que eu estou passando por essa situação? Se Jesus me amava tanto, por que ele permitiu que, por exemplo, meu casamento acabasse? Meu filho adentrasse por esse caminho? Minha vida profissional acontecesse o que aconteceu? Financeira? Minha saúde fosse tão abalada? A morte visitasse pessoas com quem eu convivo? Por que ele não impediu? A nossa melhor resposta é: isso não muda o fato dele te amar. Eu não tenho muita explicação, mas eu estou aqui para te abraçar na sua dor. Eu estou aqui para chorar com você. Estou aqui para dizer que a vida é muito mais do que essa dor agora que você está enfrentando, essa lágrima que você está derramando.
para dizer que estou aqui chorando. Deus te abençoe. Deus te fortaleça.